Hoje no Encontros aqui na Vem VTV a gente vai, como sempre, bater um papo, conversar, e eu quero apresentar você, que se é que você já não conhece, ele é mais conhecido na região de Brasília, mas tá andando por aí também com seus livros, suas mensagens, sua luta, faixa preta no Taekwondo, é pastor, é o pastor Júnior Cipaúba, tá lançando um livro, a gente vai falar sobre isso e outros assuntos. E hoje eu fiz questão de trazer um amigo aqui para participar do papo também, que é amigo do pastor Júnior também, nosso querido Jack, que é amigo teu também, vai participar do nosso papo aqui no Encontros. Pastor Júnior. Isso aí. Pastor não, Júnior, né? Júnior é mais informal aqui. Você está lançando dois. Bom, na verdade você já tem um livro, que é esse aqui, né? O Homem Múmia. Cuidado, ele pode virar pó. Pode virar pó. Esse aqui você lançou em 2009, né? Primeiro vamos falar desse livro aqui, depois a gente fala do que você está lançando. Qual que é a história desse livro aqui? Flávio, olha só, esse livro é um livro que trata da masculinidade, mas assim, fala um pouco sobre o patriarcalismo no Brasil. E nesse livro eu questiono se a Bíblia é um livro que defende esse modelo patriarcal. Eu proponho uma releitura de alguns textos, mostrando que a Bíblia não respaldou esse modelo de opressão, que foi um modelo de opressão sobre homens e mulheres. Engraçado, quando eu estava levantando material para esse livro, eu fui a um sebinho aqui da Asa Norte, foi muito legal. Eu cheguei assim e falei, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, escrevendo material, tem algum livro aí sobre masculinidade? Aí o rapaz estava atendendo e falou assim, calma aí. Ele abaixou a voz e falou assim, você tem um material nessa área de masculinidade. Ele falou assim, aguarda só um pouquinho, eu vou chamar alguém aqui que eu acho que entender. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim, vem cá, você quer aquelas revistas? Eu falei, que revista? Não, eu estou entendendo. Eu tenho ali o estoque. Eu falei, não, rapaz, deixa eu te falar. Masculinidade, cara, patriarcalismo. Desculpe aí. O rapaz entendeu errado. Mas eu me surpreendi, por exemplo, com a carência de material nessa área, escrito por brasileiros. Assim, um olhar de um brasileiro para a nossa realidade. Então eu falo até sobre Gilberto Freire, Sobrado de Campos, a gente faz uma releitura de alguns textos bíblicos no hebraico. Então é um bate-papo sobre isso. Essa ideia machista é um negócio muito vivo na igreja evangélica, né? Essa coisa a falta de discernimento em relação ao homem cabeça da casa, gera muito conflito ainda. Muito conflito. E a gente paga um preço por isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, que essa questão do patriarcalismo trouxe opressão sobre homens e mulheres. Porque não foi só sobre mulheres, assim. Porque a gente paga um preço. Então a ideia desse livro é bater um papo sobre isso. Então, o tema é esse. E muitas mulheres têm lido, que bom. Mulheres também. Não, é muito. Lá no Papo de Graça, o que tem e o Jack sabe disso, né? O que tem de gente, de mulheres especificamente que procuram, e o Jack, acho que no trabalho de terapia dele também deve ver muito isso, que são oprimidas, que apanham, que são maltratadas, sofrem sexualmente, inclusive, humilhações. Por conta, e não reagem porque elas seguem esse padrão de que o marido é o cabeça, se eu reagir contra o marido, estou indo contra a Bíblia. Isso gera uma confusão enorme, é muito legal você ter escrito sobre isso. E a galera confundir submissão com perda de dignidade, né? Entender o que é submissão também. Então é um bate-papo sobre isso. Bom, esse livro foi lançado em 2009, mas ele tá, quem quiser encontrá-lo, então, tem um caminho para isso? Tem no Café com Letras, da Asa Sul, que tem um número X lá de exemplares. E também aqui na Igreja Presbiteriana do Alvorada. A gente sempre deixa alguns exemplares aqui. Em Brasília, né? Igreja Presbiteriana do Alvorada, 410 Norte. Pode legal. Encontrar esse livro. Agora você está lançando um outro livro. Caminho para os Lugares Altos. Esse é o que você está lançando agora. Júnior Cipaúba. É isso aí. Bonita capa, hein, Júnior? Você que escolheu? Você que fez a capa aqui? Foi uma turma, uma galera que apoiou o trabalho aí. Legal. E aí, esse livro aqui, do que se trata? Esse já é um bate-papo sobre o aconselhamento, que é a minha área de paixão, a minha formação, assim, principal é nessa área. Então, Flávio, aí a ideia não é um livro de autoajuda, apesar do tema assim, sugerir isso. Eu até brinco que o primeiro capítulo eu falo assim, não é um livro de autoajuda, mas de ajuda do alto. Eu tento mostrar que o cristianismo bíblico, não esse institucional, o cristianismo bíblico, ele carrega essa ideia de estar ao lado para ajudar. Então eu tento resgatar um pouco aquela ideia da cura como, não a eliminação de um mal, mas a cura como cuidado, que era até o conceito, né, Jack, muito antigo e tal. Então é um bate-papo sobre aconselhamento, e o aconselhamento mais como companheiros de jornada. Eu gosto de pensar no aconselhamento e essa relação conselheiro e aconselhando como companheirismo.
né? Não como clientes, essa ideia. No aconselhamento eu penso mais nessa caminhada como companheiros de jornada. Então um livro sobre isso. Interessante, você falou sobre autoajuda. O Brasil é campeão de vendas dentro dessa área, né? Verdade. Campeão de vendas nessa área, o que, ao meu ver, a minha interpretação, eu vejo com certa ressalva. Porque às vezes são livros que estão cheios de uma cartilha para você seguir e não estimula os outros a gerirem as suas questões por si mesmos. Né? Eu lembro uma coisa que me preocupou, e eu cito isso no livro. Acho que foi numa revista de grande circulação, quase falei. Fala, não Mas tem viu, problema. A gente está na VMVTV. Pronto, então pode. Tá Recife, uma reportagem com os papas da autoajuda. E aí alguns não desejaram que a sua identidade fosse revelada, porque eles falariam coisas do tipo assim. Foi até interessante, um papa desses aí da autoajuda falou assim, olha, eu não acredito naquilo que eu escrevo, mas as pessoas acreditam, paciência. Aí o repórter insistiu, o jornalista, poxa, mas isso não é legal, sabe? Não é legal, eles acreditam, eles se beneficiam, ou não. Agora, é como a indústria de cosméticos, promete, e está comprovado aí que talvez só 10% da indústria dos comércios, dos cosméticos, né? 10% cumpririam esse papel. É como a indústria de autoajuda. Ele falou assim, olha, eu não acredito, nem no que eu escrevo, mas a galera acredita, compra. É uma indústria se deleita, lucrativa, crescente. Né? Mas não é, você sabe que na comunicação, de maneira geral, e aí a literatura engloba, não deixa de ser um meio de comunicação, essa popularização, e eu não digo popularização no sentido de tornar o produto mais acessível às pessoas, mas até diminuição de critérios, a coisa para se tornar mais vendável, mais palatável, para que os números aumentem. A gente vê isso na música, né? A gente vê como é que é essa de agora aí? Eu quero tchá, eu quero tchu, o teló. Então a coisa quanto mais música, simples, não simples no sentido daquilo que a gente fala do evangelho, na simplicidade entre as pessoas, mas na simplicidade até pejorativa acaba sendo, infelizmente, um fenômeno, que eu sei que não é o caso do seu livro. Né? Provocar uma reflexão. É um negócio provocativo. Você falou até da aproximação do aconselhamento, não necessariamente como uma relação técnica, mas uma relação de amor, uma relação de proximidade, de amizade, é isso? Tem uma coisa que eu me amarro em Jung. Jung, para mim, é um cara que eu me amarro. Jung dizia o seguinte, olha, conheça todas as teorias, domine as técnicas, mas lembre-se o seguinte, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então isso é de uma riqueza, assim, você pode conhecer todas as teorias, os métodos, as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, eu concordo com Jung, seja apenas uma outra alma humana. Então eu nunca me relaciono, você vai entrar no gabinete lá, não tem diploma, não tem nada disso, né? É um lugar de companheirismo, repartir o pão da angústia, da dor. Então acho que é muito legal. Eu acho que se a gente fizesse mais aconselhamento, a gente que eu falo assim, até os líderes, acho que eles se tornariam mais humanos. Há muita gente desumana, chega nos púlpitos e descarrega seus conceitos sobre depressão, sobre isso, e eles não sabem o que é isso. Mas a dor, né? A angústia das não pessoas. Não é de hoje que a dinâmica da igreja é muito mecanicista. Né? Você compra um rótulo, o pastor tem que pregar a mensagem, e se espera que os membros cumpram o dogma pregado, né? Então perdeu-se essa humanidade, essa coisa de alma, essa espontaneidade, né? Uma pessoa falou para mim assim, pastor Júnior, faz outra coisa na vida, cara. Ficar mexendo com aconselhamento, quem é que vê isso? Sabe? Aí eu até brinco no livro que a pessoa valoriza mais um pastor que de repente no dia comemora o dia dos vegetais e compra uma fantasia assim de cenoura. Fala, pô, que pastor legal, cara, ele está participando, do que o cara que gasta horas e horas atendendo, caminhando, chorando junto, sorrindo junto. Eu até brinco no livro sobre isso, mas é verdade, a solidão da confissão, né? Mas é um caminho que a igreja dos primeiros séculos, ela trilhava na maior naturalidade. E nós perdemos um pouco isso. Então a proposta desse livro é um bate-papo sobre isso. É o aconselhamento que acontece nos cafés, nessa caminhada do dia a dia, no encontro informal, no bate-papo. Então a proposta é essa.
Eu vi que tem vários tópicos aqui, né, que você acaba falando, deixando as coisas bem claras, doutrina bíblica da depravação total. O que é isso, doutrina bíblica da depravação total? Então, isso é muito interessante. Porque na Reforma Protestante, quando a gente pensa dessa doutrina, por que eu discuto ela no livro? Porque um dia, duas psicólogas da UNB, e acho que uma da Católica, não me lembro, elas estavam fazendo um trabalho sobre as diversas linhas terapêuticas. E elas me entrevistaram sobre o aconselhamento. E elas falaram assim, bem, você ainda crê nessa história, cara, nesse lance de pecado, essa coisa? Aí eu brinco no livro que elas me olharam assim, quando eu falei, creio. Aí eu falei assim, e elas sorriram, uma sorriu, eu falei, gente, vocês zombaram de mim. Não, eu falei, mas olha, então já que vocês zombaram, definam para mim o que é pecado. Como elas não sabiam o que significava isso, uma falou assim, não, então vamos primeiro desligar tudo aqui, vamos conversar e depois a gente volta à entrevista. E aí eu falei sobre essa doutrina com elas, que é uma doutrina da Reforma Protestante, que nos diz que o pecado, que é uma palavra muitas vezes assim, mal interpretada, mas quando Paulo pensa na palavra, o apóstolo Paulo, ele usa muitas palavras, mas tem uma que ele gosta mais, é a preferida do apóstolo Paulo. Pecar é errar o alvo. Errar o alvo. Não é a única interpretação, mas essa que Paulo mais gosta. Então, viver em pecado é viver errando o alvo. E a ideia da depravação total é que esse alvo foi distorcido e nos atingiu integralmente. Assim como o pecado nos atingiu integralmente, a graça também deve nos alcançar em todas as áreas. Então, a doutrina da depravação total traz essa ideia de que o pecado nos atingiu inteiramente, como ser humano. E a graça de Deus deve nos alcançar também inteiramente. Então é essa doutrina que vem da Reforma Protestante, né? Inclusive os calvinistas. Se bem que hoje a igreja não está muito interessada em história da igreja, resgatar a sua história, né? Até acho isso complicado, porque eu acho que a igreja que pretende ir para frente deveria também, em alguns momentos, retroceder. Eu acho que esse movimento é contínuo. Você vai, mas você também volta, para não perder suas raízes, sua história. Então eu gosto de levantar alguns temas assim que fizeram parte da história da igreja. Essa doutrina, por exemplo, foi muito forte na Reforma. Agora há pouco você estava falando sobre, o Jack também comentou, sobre um movimento da igreja que se distancia até em relação da aproximação do aconselhamento, como você estava dizendo, do aconselhamento feito em amor, criando vínculos. Isso, inclusive, se desenha não só na aproximação pessoal, individual, entre o aconselhador, ou quem aconselha e quem está se aconselhando, mas uma visão comunitária também, de ser sal, de brilhar onde a igreja está inserida, de estar atenta e se relacionando e dialogando com a comunidade. Como é que você enxerga isso? É uma preocupação tua isso aqui também? É uma preocupação, Flávio. Eu me assustei um dia desse, lendo a Bíblia. É bom demais, que a Bíblia a gente é surpreendido, né? A todo momento. Estou lendo lá a oração sacerdotal de Jesus. Quantas vezes a gente não lê isso, gente? Né, João, capítulo 17, a gente lê 1, 2, 3. Quer ver? Para você entender um pouco mais o que o Júnior está falando, vamos ouvir a oração sacerdotal, que a gente tem essa oração gravada aqui. Ouve, aí você vai entender. A gente volta na sequência já com ele comentando. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti,
E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ouviu? Pois é. Agora você vai ouvir o que o Júnior vai comentar aqui. Então, Jesus fala o seguinte: a vida eterna é esta: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. A quem enviaste. Ou seja, a vida eterna para Jesus não é aquela ideia que muitos têm. Não, eu vou desfrutar dessa vida após a morte. Até o Frei Leonardo Boff não gosta muito da expressão vida após a morte. Ele gosta da expressão vida além da morte. Muda um pouquinho. Claro, muda muito. Muda muito. E Jesus fala, a vida eterna é conhecimento. Então ela começa agora, porque é conhecimento. E conhecimento envolve também relações saudáveis. Então, quando eu penso em vida eterna, eu penso no cristianismo, eu estou pensando nessa vida que flui. E romper com o que eu chamo hoje desse individualismo coletivo. Você olha hoje numa comunidade, você fala assim, nossa, a galera está bancando o projeto coletivo. Não está, muitos não estão. Eles estão na coletividade, mas eles estão ali com o único propósito de resolver suas demandas, resolver seus problemas. Se você apertar, o camarada não sabe nem o que está ouvindo direito, ele fala, olha, aqui é um negócio, é um lugar legal. Mas só fazendo um parênteses, esse é o conceito que cada vez mais reforça sobre igreja. As pessoas enxergam a igreja como um lugar para resolver os meus problemas. Exatamente. Tudo bem que a gente tem um monte de exceções, mas aquelas que mais vendem, né, o conceito de igreja, vão nesse caminho. Venha aqui resolver os seus problemas. Ou você, para que tenha comunhão com Deus, precisa vir à igreja, porque aqui... Então esse conceito vai se reforçando todo o tempo. Né? E a galera não se compromete com projetos coletivos. E eu não acredito, por exemplo, em desenvolvimento sustentável sem relacionamentos sustentáveis. Eu não consigo ver essa possibilidade. E também eu não acredito que basta estarmos em comunidade e tá legal. Não. A gente precisa bancar projetos coletivos. A salvação é pessoal? Mas o projeto é coletivo. O projeto é coletivo. Então, eu penso que não podemos perder jamais esse aspecto. A gente precisa romper, entender de fato o que significa interesse, que significa colocar vários em relação. Então, por isso que Paulo diz, não tem em vista somente o que é seu, o seu interesse, mas também cada qual que é dos outros. Mas quando Paulo fala em interesse, em Filipenses capítulo 2, a gente tem que pensar o que significa a palavra interesse. Interesse significa colocar vários em relação. É isso que Paulo está dizendo, abra sua agenda, se relacione. Então, a igreja precisa entender isso. E é interessante, te cortando, a ênfase no Novo Testamento acerca dessa coletividade, né? É impressionante. A igreja como um todo, quando lê a Bíblia, né? Passa batido. Quando lê, passa batido, porque o conceito de espiritualidade fica só no campo mítico, no campo totalmente subjetivo. Aí essa coisa relacional de tocar, de se envolver, de se chorar, de dividir a carga um do outro, vai para o espaço, não se vive.
É um desafio que nós temos, né, pela frente. E eu sei que é um desafio que vocês cumprem aqui. Eu queria entrar nessa área agora. Você é faixa preta de Taekwondo. Sou. É isso? E aí você tem um trabalho, não só em Taekwondo, mas em boxe chinês também. Como é que é isso aí? Nós temos um outro professor, mas minha praia é o Taekwondo. Eu pratico outras artes assim, mas para agregar valores, técnicas, mas a minha arte e paixão é o Taekwondo. E assim, eu também vivencio o Taekwondo. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu quero dar um chute aí. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, Taekwondo é milenar, cara, não é só dar um chute aí. Assim, a gente tem uma filosofia, a questão do caráter, a importância daquele espaço de treino. Então, esse link também das artes marciais eu acho muito legal, porque as artes marciais têm uma contribuição imensa. Eu sei que tem lugares aí que até já cancelaram convites que me fizeram porque eu era praticante de arte marcial. Falou, olha, isso é do diabo, como é que um pastor... Ainda tem gente pensando isso? Tem, Flávio, tem. E por incrível que pareça, a gente pensa que está muito distante. Não, cara, é muito próximo. Até igrejas muito próximas, assim, abertas, assim, em algumas áreas, mas quando chega especificamente nessa área, porque eles não conseguem fazer essa leitura. Né? Aí porque eu vi um cara que fala sobre batalha espiritual, que falou, porque minha experiência, a experiência dele foi assim, não sei nem qual foi a experiência do cara. Eu também já tive umas experiências malucas em arte marcial, mas aquela arte marcial milenar, que trabalha o caráter, que trabalha a sociabilidade no treino, que trabalha também o companheirismo, cordialidade. Tem uma frase do Bruce Lee que parece uma bobagem, parece estilo Karate Kid, mas é legal. Ele fala assim, forte é o homem que vence sem lutar, mesmo tendo o poder de vencer lutando. E isso é a grande luta da arte marcial, né? A gente tentar colocar isso como um princípio. Então, assim, isso para mim é muito legal, porque a gente coloca o Taekwondo também como uma área de interesse da igreja, o esporte. Né? Aqui nós temos aulas de tênis também aqui na igreja, que é muito legal, jiu-jitsu. Então, é um projeto que tem dado muitos frutos legais. Eu tenho te perguntado isso também, em relação à arte marcial e esses projetos todos, até para que a gente fale um pouco sobre a gente está falando do papel da igreja, da importância de inserção até na comunidade e tal. E eu acho que falta também, em alguns momentos, a gente abrir essa percepção do que significa pregar o Evangelho. Muitas vezes, e para muita gente, pregar o Evangelho é o seguinte, sentar aqui, nesses bancos aqui, aí alguém ali na frente vai parar ali no microfone e vai falar, amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, capítulo 4 de Mateus, e vamos ler os versículos de 13. Isso é a palavra de Deus, isso é pregar Jesus e pregar o Evangelho. Mas falta essa percepção. Eu até estava falando com o Jack agora há pouco, um pouco sobre isso, sobre a doação do que você faz, do que você gosta, do que você é. Ainda que isso não venha verbalizado com uma mensagem contendo códigos e símbolos que a nossa cultura ocidental remete como sendo a palavra de Deus necessariamente. É o meio de pregar, é o meio de você mobilizar a comunidade, é o meio de você fazer com que as pessoas, você está me falando de um trabalho de uma escola, que vocês têm uma escola aqui do lado, exatamente, de alunos que de repente vão se aproximar de vocês dessa cultura, dessa visão, e está sendo pregado o Evangelho de uma outra maneira, com aquilo que você sabe fazer e faz bem. É por aí. Olha, Flávio, eu acredito que a igreja precisa ser relevante. É difícil falar isso, acho que alguns vão ficar e alguns ainda ficam irados quando você fala sobre isso. A gente fala, algumas igrejas são espaços assim, é um desperdício, sabe, grandes templos, estruturas para nada, não serve à comunidade. Eu tenho a alegria aqui de poder ter um grupo da terceira idade, com a parceria da UNB. Tem outro grupo da terceira idade, que já é um projeto da quadra, tem aulas de tênis e tal, porque é uma forma de pregar o Evangelho. Eu penso que o Evangelho acontece assim, ele vai fluindo. Eu me lembro uma vez, foi muito engraçado, eu fui aqui à escola conversar com a diretora. Só que a senhora que estava ali, ela não lembrava de mim, uma senhora que fica ali na entrada e tudo, e tem um cadeado, claro. Aí ela falou assim, olha, você tem que se identificar e tal. Eu falei assim, não, fala que é o pastor Júnior. É o pastor que apoia a nossa escola. Eu falei, não, mas você precisa anunciar, não pode entrar, interromper a reunião. Eu falei, não é assim não. Mas é o carinho. Aí eu entrei, os alunos já me conhecem. Então, eu acho que essa inserção da igreja na sociedade, cumprir a sua missão, ser igreja é tornar visível o Cristo invisível. Como que fazemos isso? Só pregando? Não, é vivendo, se doando, sendo parceiro da comunidade. E eu acho que essa caminhada é uma caminhada que envolve ser próximo. Eu acho engraçado esse discurso do amor ao próximo. Engraçado em que sentido? Porque
próximo é aquele de quem nos aproximamos. Essa escola ia ficar distante o resto da vida dessa igreja se eu não tivesse me aproximado dela. Só para a gente fazer para quem está nos vendo entender, né? A escola é uma escola que é colada aqui na igreja, uma escola vizinha da igreja. A escola não tinha sequer quadra, uma escola pública, né? Não tinha quadra para os alunos praticarem esporte, os alunos praticavam esporte na rua. E aí o Júnior disponibilizou, a igreja tem uma quadra legal, e disponibilizou a quadra para que eles pudessem praticar educação física e se envolvessem, né, com as atividades aqui dentro da igreja. É isso, só para você entender o que a gente está dizendo. Inclusive é o seguinte, Flávio, a gente está colocando à disposição aulas de tênis para os meninos, taekwondo, jiu-jitsu. Então, esses alunos da escola, eles vão ter, além da educação física convencional, eles terão aula de tênis. E aqueles que se destacarão, e com certeza alguns se destacarão, o nosso professor de tênis leva para um clube aqui de Brasília. Porque ele tem um contato lá, ó, isso aqui promete. De repente, um menino desse vai ter uma ascensão fantástica. Porque alguns moram muito distante, eles não moram no plano, 80%. São os dados estatísticos, não moram aqui no plano. Então eles vão ter um acesso ao esporte e tal. Eu achei legal, um garotão chegou para mim e falou: pastor, eu quero bater um papo com esse aluno de taekwondo. Cara, eu puxava uma aí direto, cara, direto. Pô, não precisou falar nada, cara, você não precisou falar nada, você nunca falou nada sobre isso. Você sabia, né, pastor? Eu falei: sabia, velho. Mas, poxa, foi legal que vocês me acolheram. Acolher não é aprovar. Mas ele falou: cara, eu quero te contar um lance. Sabe aquele lance da Bíblia que você falou? Por que eu não chego, Flávio, distribuindo Bíblia? Olha, quem quer Bíblia? Olha a Bíblia aqui. Não. Eu um dia levei umas Bíblias e falei: ó, quem quiser pega, quem não quiser não pega. Meu. Aqui é aula de taekwondo, mas assim, quem quiser, tá ali. Ele pegou. Eu falei assim: pastor, eu queria dizer uma coisa. Transformou minha vida, cara. Tô lendo esse negócio aí, eu não sei que poder isso tem, cara. Mas eu tô restaurado, cara. Não sei como explicar isso. Eu estou cuidando do meu corpo, eu estou tendo outra visão da vida. Então acho que isso é muito legal. Isso é pregar o evangelho. Sabe, vivenciar o evangelho em todas essas inserções na sociedade. Maravilha. As senhoras da quadra, é muito legal. Júnior, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso papo, mas eu queria, mais uma vez, lembrar do teu livro, o livro que você está lançando, que é O Caminho para os Lugares Altos. Júnior Cipaúba. Quem tiver interessado, quem quiser falar contigo, tem algum e-mail, de repente você pode informar, algum e-mail, pra vocês entrarem em contato? Cipaúba, inclusive pode dar um... Cipaúba. Vai aparecer, está aparecendo na tela, já está aparecendo. cipaúbajunior@gmail.com. Legal. Então é só entrar em contato. Você acha no Facebook também? Também Facebook. Cipaúba Júnior. Vou te adicionar então lá no meu Facebook. Cipaúba Júnior. Tô no Facebook. Legal. Cipaúba Júnior. Irmão, valeu. Obrigadão. E tá convidado a treinar o taekwondo com a gente pra conhecer. Opa, Jack. Jack já prometeu e nunca veio. Obrigado, Jack. O dia que o Jack vier, eu venho também, Beleza. tá? A gente vem junto. Beleza. Mas a gente traz o Caio, Só pra você. o Caio que fazia jiu-jitsu, né? Então a gente Caio traz tem o uma Caio. tradição. Se o Caio vier e o Jack vier, eu venho. Pronto. Faz uma aula. Tem toda a estrutura aí pra gente fazer um treino bem legal. Maravilha, legal. Obrigado você com a gente mais uma vez no Encontros. Eu queria que você conhecesse o Júnior, para conhecer o livro, o trabalho legal. A gente falou um pouquinho só do trabalho que ele faz. A gente estava conhecendo aqui a estrutura, a igreja, e esse trabalho da escola é um dos que ele faz, o taekwondo. Mas para que você refletisse um pouco nisso, eu não sei onde é que você vive, eu não sei em que contexto você está, mas existe uma maneira de você pregar o evangelho, e eu considero essa a melhor maneira de pregar o evangelho, que é a sua vida, é ser Jesus onde você está. Você pode não ser um pastor, ou talvez até seja, você pode não ter uma estrutura, ou talvez até tenha, mas isso não importa. O fato é que a estrutura é você, e o pastor, e quem exerce o pastorado na vida é você, seja você um pastor institucional ou não. Então que você entenda isso que o Júnior falou, eu e o Jack aqui conversando com ele, e traga isso para você, para a sua vida, para aquilo que você faz, para que você brilhe e seja sal. Não espera uma estrutura, não espera condições, como tem tanta gente que fala: eu queria ter um púlpito, uma igreja, uma banda, um ministério. O seu ministério é a vida, o resto é só a extensão daquilo que você é. Então, seja, tá bom? Obrigado você que estava com a gente aqui no Encontros. Repetições durante a semana aqui na programação da VMVTV, e na próxima terça-feira, 7h30 da noite, a gente está de volta em mais um Encontro. Um grande abraço e até a próxima.